Como disse o filósofo Arthur Schopenhauer, a vida é um sonho muito longo, interrompido durante a noite por sonhos menores. Você já parou para pensar que talvez não exista nenhum critério seguro para distinguir entre realidade e sonho? Parece estranho, né? Mas fica comigo que até o final do vídeo eu vou tentar te mostrar porque talvez faça muito mais sentido entender a realidade como uma espécie de um sonho coletivo, um sonho do próprio universo. O que está em jogo quando se fala na diferença entre sonho e realidade é, respectivamente, a diferença entre subjetividade e objetividade. Como você sabe, objetivo é tudo aquilo que pode ser experienciado coletivamente. Já subjetivo, pelo contrário, é aquilo que apenas você experimenta, no interior do seu próprio corpo. Por exemplo, uma pedra pode ser experienciada coletivamente. Já algo que você imagina é uma experiência que apenas você tem acesso. Ou seja, em outras palavras, objetivo são experiências que podem ser compartilhadas. Entretanto, realidade, sonho, objetividade, subjetividade são categorias que remetem a uma questão mais profunda. Será que o mundo existe independentemente de nós? Em filosofia, essa diferença se traduz em duas posições clássicas: o realismo e o idealismo. O realismo assume que o mundo existe de maneira independente da mente. Já o idealismo inverte a perspectiva, sustentando que, na verdade, o mundo é que seria uma representação mental. Mas não da minha ou da sua mente individual, mas de o que seria uma mente universal que se fragmenta em mentes individuais, como a sua e a minha. Contudo, embora essas duas posições filosóficas tenham o mesmo valor epistêmico, há uma tendência em nossa época das pessoas serem realistas, mesmo que não saibam disso. E há alguns motivos para isso. O primeiro deles é que o idealismo costuma ser confundido com solipsismo. O solipsismo seria uma espécie de idealismo mais radical, assumindo que apenas a sua mente existe. Ou seja, tirando você, todo o resto do mundo só existiria na sua cabeça. Apenas a sua mente seria real e o mundo seria um sonho seu. No entanto, embora o solipsismo sempre seja idealista, nem todo idealismo é solipsista. De modo geral, o idealismo não implica na inexistência dos outros, tal como faz o solipsismo. Apenas propõe que tudo, inclusive os outros, seriam expressões de uma mesma representação mental. De maneira geral, o idealismo funciona melhor se nós o entendermos como contraste ao realismo. Ou seja, como oposição de que o que nós chamamos mundo real existiria de maneira independente da mente. Pois veja, outra maneira de entender a diferença entre subjetividade e objetividade é através da diferença entre mundo interno e externo ao meu corpo. Para o realismo, o chamado mundo externo existiria de maneira independente à nossa subjetividade. No entanto, note que o que nós chamamos de mundo externo são não mais do que dados sensoriais em nossas mentes. Não propriamente o mundo externo, de onde esses dados supostamente se originariam. Quer dizer, nós não conseguimos acessar diretamente esse suposto mundo externo. Note que nós sempre estamos trancafiados no interior da nossa própria subjetividade. Quer dizer, não há maneira de provar que o mundo externo existiria de maneira independente a nós. Essa distinção entre objetividade e subjetividade é mais uma questão de nomenclatura do que algo que poderia ser afirmado como uma distinção real. Outro motivo que faz com que as pessoas sejam realistas é o fato de que nós experienciamos o mundo externo de maneira compartilhada. E isso nos dá a impressão de que o chamado mundo externo existiria de maneira independente a nós. Mas nota o seguinte, o que no fato de que nós experienciamos o mundo externo de forma compartilhada provaria que ele existe fora da mente? Será que não seria tão somente uma prova de que sim, temos uma experiência compartilhada e ponto final? O que eu quero dizer aqui é que você tente notar como a posição realista
dá um salto argumentativo aqui, pois não há nada no fato de que temos experiências compartilhadas que implique o mundo externo ser independente a nós. A única implicação aqui é que, inegavelmente, nós temos uma experiência compartilhada. Vou tentar explicar em outras palavras. A pressuposição realista assume que, pelo simples fato de que eu e você possamos experienciar um mesmo objeto, que então esse objeto deva existir de maneira independente a nós. Mas se pergunte, o que no fato de que várias pessoas possam experienciar uma mesma coisa implica que aquela coisa exista de maneira independente? Repito, a única implicação aqui é que, inegavelmente, nós temos experiências compartilhadas. Então, olha que curioso. Um dos mais fortes argumentos usados quando se fala em realismo, o de que o mundo externo oferece uma experiência compartilhada, quando melhor examinado, não apenas não oferece argumento nenhum, na verdade, mas serviria muito mais como uma evidência em favor ao idealismo, porque tudo o que nós conseguimos dizer a partir dessa experiência compartilhada do mundo externo, é que nós temos uma experiência compartilhada do mundo externo. E essa experiência é sempre mental. Ou seja, quando se trata do mundo externo, enquanto a posição realista tem que dar um salto argumentativo, a posição idealista precisa se basear apenas no que acontece. Bem, é claro que, por outro lado, isso não descarta o realismo. Então, de duas, uma. Ou A. Existe mesmo um mundo externo independente a nós? Ou B. Nossas mentes estão, de alguma maneira, conectadas, produzindo o que seria um sonho compartilhado. Em maioria, no senso comum, nós tenderíamos a espontaneamente descartar a segunda hipótese, dado a que, visivelmente, os cérebros estão separados uns dos outros. Quer dizer, se os cérebros estão visivelmente separados uns dos outros, como é que as mentes poderiam estar conectadas? E por causa dessa pressuposição, por consequência, a hipótese realista acaba sendo tomada como a certa. Mas há um sutil engano aqui, que talvez passe desapercebido para a maioria das pessoas. Pois veja, assumir que as mentes não estão conectadas pelo fato de que cérebros são visivelmente separados espacialmente só poderia ser um argumento válido se antes se assume que as mentes surgem do cérebro. Mas não era exatamente isso que estava em debate? Ou seja, a hipótese realista pressupõe o que ela deveria provar. Lembra, o realismo é a posição que assume o mundo externo existir de maneira independente da mente. Ou seja, ele existiria antes. Se ele existiria antes, a mente é que em algum momento teria surgido do mundo externo. Hoje em dia, o realismo se mescla com as posições fisicalistas ou materialistas. Ou seja, esse mundo externo do realismo que existiria antes da mente seria feito de coisas físicas, de coisas materiais, de matéria. E é daí que vem a suposição que a mente surgiria da matéria. A mente surgiria do cérebro, da organização material muito específica que é o cérebro. Então, se assume essa hipótese realista para se usar como argumento de que o mundo real existe de maneira independente pelo fato de que cérebros são separados espacialmente. Mas quem mesmo disse que as mentes surgem do cérebro? A ciência não sabe disso. Se olharmos com mais cuidado, na verdade, tudo o que nós sabemos é que o chamado mundo externo é uma experiência mental, ou seja, o contrário. Em outras palavras, tudo o que você conhece no mundo, absolutamente tudo, existe dentro da experiência mental. Eu te desafio a responder. Existe qualquer coisa que você conheça fora da sua experiência mental? Eu imagino que não. Então talvez a realidade não seja fora. Talvez ela seja em nós. Ou, mais especificadamente, através de nós. Em outras palavras, até onde nós sabemos, nós vivemos num sonho compartilhado. Veja, o que nós chamamos de mente e o que nós chamamos de mundo, em última instância, são a mesma coisa. Entretanto, o ponto é que até onde nós conseguimos falar com alguma certeza, não são as nossas mentes que estariam no mundo, mas o mundo é que está em nossas mentes. E é sempre bom lembrar
que o idealismo que eu estou tentando apresentar aqui, a proposta idealista de que o mundo seria um sonho compartilhado, não implica que seja um sonho da sua ou da minha mente individual, mas que o que nós chamamos realidade seria fruto, seria expressão de uma mesma representação mental, o que poderia ser entendido como um sonho do próprio universo. Uma questão que talvez possa surgir aqui é: ok, admitamos por um momento que a realidade seria uma espécie de sonho, mas como que uma mente sozinha conseguiria criar tudo isso? Ou seja, como que uma mente sozinha conseguiria criar um universo inteiro onde há incontáveis indivíduos experimentando a partir das suas próprias perspectivas? Mas olha que bacana, nós temos uma prova de que isso é possível todas as noites quando sonhamos. Quer dizer, todas as noites a sua mente cria um mundo inteiro sozinha. Esse mundo tem espaço, tempo, personagens e drama. E esse mundo é indistinguível da realidade acordada enquanto você está sonhando. Embora a lembrança que nós temos do sonho quando estamos acordados pareça ser de um mundo onírico muito diferente, onde coisas esquisitas acontecem, enquanto você está sonhando, você não fica pensando, nossa, que acontecimento estranho. Tudo lhe parece muito natural, tal como é a nossa experiência no chamado mundo real acordado. O ponto importante aqui é que em nossos sonhos, a nossa mente cria sozinha um mundo externo, um ilusório mundo externo, fazendo com que surja uma distinção entre subjetivo e objetivo. Mas note, esse mundo é constituído apenas, fundamentalmente, por subjetividade. É tudo criação da mente. Não há um mundo externo independente da subjetividade. Além disso, olha que fato interessante. Em sonhos de pacientes com um transtorno de identidade, cada personalidade sonha a partir da sua própria perspectiva. Porém, compartilhando o mesmo ambiente externo, de forma espaço-temporalmente sincronizada. Quando entrevistadas já acordadas, cada personalidade relata a sua própria experiência no sonho, porém também relata com precisão o comportamento das outras personalidades em acordo com o que as outras personalidades relataram das próprias experiências delas. Ou seja, o fenômeno da dissociação somado com os sonhos é uma prova da capacidade que uma unicamente tem de criar não apenas um mundo externo, um universo inteiro onde coisas acontecem, mas também de criar personagens que habitam esse mundo de maneira espaço-temporalmente sincronizada, a partir das suas próprias perspectivas e sem ter acesso às experiências dos outros, tal como acontece com a gente no mundo acordado. Bem, é claro que isso não é nenhum tipo de prova a favor do idealismo e muito menos contra o realismo, mas apenas da capacidade que a mente tem de criar experiência. O que nós chamamos ter experiência é o mesmo que dizer ter consciência sobre algo. Experienciar e ter consciência são sinônimos. São ambos capacidades mentais. Então, de modo geral, quando eu falar mente, consciência, experiência ou até mundo, entenda, de modo geral, como quase que a mesma coisa. Uma das grandes questões do conhecimento atual é aquele de como poderia a consciência, ou seja, a capacidade de experimentar, ter surgido do cérebro. Esse é chamado de o problema difícil da consciência. Como que da matéria bruta pode surgir capacidade de experimentar. Mas veja que essa é uma questão realista, já que você só pode assumir que o surgimento da mente é um mistério a partir do momento que você assume que ela precisou surgir. E se a capacidade de experimentar não precisou surgir? E se o universo, quem sabe, sempre teve algum nível de experiência? Mesmo que num nível muito opaco. E sim, isso implicaria que não apenas os seres vivos biológicos experimentam, mas também as coisas inanimadas. E se talvez você está se perguntando, será como seria experimentar sendo uma coisa inanimada? Ou seja, será como seria experimentar
sem ter sistemas nervosos ou cérebros, veja que muito mais difícil do que imaginar como seria experimentar sem ter cérebro é imaginar como seria existir sem ter experiência alguma. O que eu quero dizer com isso é, até onde a gente sabe, a gente existe e tem experiência. Então, para a gente é muito mais fácil admitir que a experiência existe também fora de nós do que admitir que exista outra classe ontológica que não experimentaria. Tentar imaginar como seria existir e não ter experiência é quase a mesma coisa do que tentar imaginar o nada. Ou seja, talvez seja apenas um engano do pensamento. Talvez a organização material que forma um cérebro permita apenas níveis mais altos de experiência, no sentido de cognições mais elevadas, como, por exemplo, a autoconsciência, que é a possibilidade de refletir, de pensar sobre o que se está experimentando. E essa sim, a autoconsciência, talvez possa ser reportada exclusivamente aos cérebros. Talvez apenas indivíduos com cérebros possam refletir sobre o que experimentam. Possam experimentar sabendo que estão experimentando. Enfim, o importante aqui é notar que a hipótese realista exige que as mentes teriam surgido do cérebro, mesmo sem nós termos a mínima ideia se foi isso que aconteceu, e muito menos de se foi isso que aconteceu, como seria possível. Há uma hipótese que parece ser a mais comum hoje em dia, chamada de capacidade emergente, ou seja, se você organiza a matéria de certo modo a formar um cérebro, então do cérebro emergeria a capacidade mental. Então, por exemplo, a água. Você junta dois gases, o hidrogênio e o oxigênio, e dali, quando se junta essas duas moléculas, emerge a liquidez. Porém, com a mente, é um pouco mais complicado, porque não apenas emerge outra qualidade física, como a liquidez, mas emerge a própria capacidade de experienciar qualidades. Então, talvez a categoria coisas que emergem de propriedades mais fundamentais não se aplique quando se esteja falando da consciência. Além do mais, apenas supor que a mente é uma qualidade emergente do cérebro não explica se foi isso mesmo que aconteceu. É apenas uma hipótese dominante em nossa época. Já o idealismo, pelo contrário, ele assume a mente, a capacidade de experimentar, como fundamento de tudo. Eu sei que pode parecer um pouco estranho assumir como fundamento ontológico a capacidade de experimentar, mas veja que a capacidade de experimentar é o único fato inegável da nossa existência. Nós experimentamos. E aí, então, quando você coloca o único fato inegável da existência como fundamento de tudo mais, é uma maneira de adquirir, digamos, alguma segurança epistêmica. Além disso, na hipótese idealista, o problema difícil da consciência desaparece. Pois se a capacidade de experimentar sempre existiu, ela não precisou surgir. E se ela não precisou surgir, não há nada que ser explicado. Mas é claro, surgem outras dificuldades. Na hipótese idealista, em vez de se perguntar como a mente surgiu da matéria, a pergunta talvez fosse como a matéria surge através da mente. Mas isso, de certa maneira, embora nós não possamos explicar, nós sabemos que é possível, porque em nossos sonhos é mais ou menos algo assim que aparece. É mais ou menos algo assim que acontece. Em nossos sonhos, um mundo surge e ele parece ser material. Volto a dizer, é claro que isso não é uma evidência a favor do idealismo, apenas da capacidade da mente de criar matéria. Bem, mas é claro, nada garante que a mente sempre existiu, tal como nada garante que exista um mundo externo para além da nossa experiência subjetiva. Toda metafísica tem como fundamento um princípio ontológico irredutível, ou seja, tem como fundamento algo do qual tudo mais adviria. No idealismo, o princípio ontológico irredutível é a mente. No realismo, principalmente quando mesclado com o fisicalismo ou materialismo, o fundamento seria a matéria, as coisas físicas, ou seja, as quais existiriam de maneira independente à mente. A tese realista, fisicalista, é a dominante em nossa época. E talvez haja um motivo um tanto cômico para isso. Se confunde o fato de que a ciência
tem sucesso, sim, tem sucesso ao lidar com coisas materiais, se confunde esse fato com a pressuposição de que então o que existe fundamentalmente são coisas físicas. Em outras palavras, se confunde o sucesso da ciência ao se restringir à investigação da matéria com a suposição de que então aquilo de mais fundamental que existiria como a verdadeira realidade seria a matéria. Mas veja, aqui de novo são duas coisas separadas, não necessariamente conectadas. Há, de novo, um salto lógico aqui. É tão tolo isso porque, digamos, sei lá, porque cargas d'água tivesse acontecido da ciência ter sucesso ao lidar apenas com moscas, que daí então nós concluíssemos que aquilo de mais fundamental no mundo são as moscas. O sucesso da ciência advém, na verdade, por ela se limitar àquilo que é possível investigar de forma a verificar empiricamente. Ou seja, o sucesso científico advém da sua própria limitação em conhecer. Em outras palavras, quando você diminui a dificuldade, é certo que você vai conseguir resultados melhores. No fisicalismo, o princípio ontológico irredutível são as partículas elementares. E eu falo mais delas nesse vídeo aqui. As partículas elementares seriam os menores tijolinhos da existência. Já no idealismo, essas partículas elementares seriam apenas como os pixels da experiência. Por exemplo, numa tela de computador, os pixels, em seu conjunto, formam a imagem. Sim, mas a imagem não é originada pelos pixels fundamentalmente, mas fundamentalmente é originada por um processador, que em analogia seria a mente. Agora, veja que estranho seria pensar que são os pixels que geram o processador. E, de certa forma, é isso o que a hipótese realista dá a entender, quando diz que a matéria, ou seja, as partículas elementares que seriam os pixels da experiência, geram a mente. Seja como for, ambas as teses, idealista e realista, são teses metafísicas, o que significa que elas são inverificáveis. De maneira mais prática, o que eu quero dizer é que nós não conseguimos olhar de fora da experiência mental, para saber se o mundo continuaria existindo para além da experiência mental. Lembra que o termo metafísico vem do grego meta, que significa além, e physis, que significa natureza. Portanto, metafísica seria um conhecimento que pretende ir além da natureza, além do mundo físico. E justamente por isso, a metafísica fica aquém da comprovação experimental. E é por isso que a ciência lida apenas com coisas físicas. Quando se trata de metafísica, essa fica a cargo da filosofia. Tá, mas se a metafísica não pode ser comprovada, isso significa que ela não tem valor nenhum? Ela não tem valor científico, isso é verdade. Mas isso não significa que ela não tenha valor algum. Veja, o valor da metafísica consiste justamente em ela intentar ir além do conhecimento físico. Enquanto a ciência descreve o funcionamento do mundo, a metafísica tenta entender o que esse mundo é. Como dizia o Schopenhauer, o ser humano é um animal metafísico. Quer dizer, nós temos necessidades metafísicas. Mesmo que você nunca tenha pensado a respeito disso conscientemente, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, determina como você vive. Sua visão de mundo é sustentada por uma metafísica. Mesmo que você diga, eu sou muito cético, eu vivo apenas de acordo com a ciência. Veja que isso já é uma tese metafísica, porque é como, de certa forma, você dizer que acredita apenas nas coisas físicas. E lembra, isso é metafísica, pois é impossível de se comprovar experimentalmente. É a partir dos seus entendimentos metafísicos sobre a realidade que as sociedades de certa época local vieram até hoje, historicamente, se organizando de determinadas ou outras maneiras. É a partir da metafísica dominante do seu espaço-tempo que você decide quais são os seus objetivos. É a partir da metafísica que você escolhe para você que você decide para onde você direciona a sua liberdade. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo. Ou seja, a sua interpretação metafísica do mundo, embora não possa ser comprovada experimentalmente, é só um detalhe quando comparada ao fato de que, quem sabe, é o aspecto mais importante da sua vida.
pois determina a que você dedica a sua existência. A sua cosmovisão é o seu norte existencial. E se você ainda não escolheu a sua metafísica, provavelmente está sendo tão somente uma marionete cultural. E é por isso que nós temos que levar a sério as teorias metafísicas. Mas como a gente poderia fazer isso se elas não podem ser comprovadas? Uma maneira de conseguir adquirir alguma seriedade, alguma confiança maior nas teses metafísicas é a partir do cumprimento de alguns critérios. Eu separei aqui 2 ou 3, os principais. O primeiro deles, uma boa metafísica tem que ser cientificamente orientada. Quer dizer, ela tem que ser embasada no que nós já sabemos cientificamente sobre o mundo. Enquanto a ciência diz como as coisas funcionam e a metafísica diz, ou pelo menos tenta dizer o que as coisas são, que então faça isso como continuação da ciência. Mas não apenas como continuação, mas que esteja em acordo com as descobertas científicas. Outro ponto muito importante é que uma tese metafísica seja logicamente coerente. Quer dizer, que ela faça sentido sem conter contradições internas. Por exemplo, a suposição da existência de algum Deus, típico nas metafísicas religiosas, é uma suposição que até possa, quem sabe, fazer sentido. Mas nem sempre, principalmente nas teses religiosas, essas suposições são logicamente coerentes. O Schopenhauer dizia que a religião é a metafísica do povo. Bom, aqui você poderia se perguntar, tá, mas o que a coerência, ou melhor dizendo, o que nós achamos coerente tem a ver com o que o mundo é? Esse é um fato curioso na história do conhecimento. Muitas vezes, conhecimentos que até certa época nós julgávamos metafísicos, depois foram descobertos como acontecimentos físicos, ou seja, como conhecimentos que puderam ser verificados experimentalmente. E as metafísicas que eram coerentes em suas argumentações, ou seja, as metafísicas que não contradiziam um conhecimento científico e que eram logicamente coerentes, normalmente foram as que mais chegaram perto da verdade física daquele conhecimento. Como você sabe, a filosofia antecipou várias descobertas científicas em centenas de anos. Quer dizer, então veja como a metafísica, embora quem sabe não possa ser momentaneamente comprovada experimentalmente, quando segue algumas características epistêmicas, como essas que eu mencionei, tais propriedades fazem com que essa metafísica tenha respaldo no mundo do conhecimento, dado que, historicamente, tais qualidades a aproximaram da verdade. Por exemplo, já se imaginou que o fogo era um tipo de magia ou espírito? E mesmo muito antes da gente saber, nós humanos, que o fogo se tratava do fenômeno físico da combustão, as metafísicas que tratavam o fogo de uma forma lógica e empiricamente orientada foram as que mais se aproximaram do fenômeno da combustão. Ou seja, há um arcabouço histórico que buscar conhecimentos metafísicos de certa maneira aumenta a probabilidade de que aquele conhecimento esteja correto. Além desses 2 critérios, há um terceiro, que é aquele bem conhecido de que quanto mais simples uma explicação for, maiores as chances dela estar correta. Em outras palavras, como explica o famoso princípio da navalha de Ockham, não se deve aumentar a quantidade de entes desnecessariamente. E veja, a hipótese realista duplica a quantidade de entes, quem sabe de modo desnecessário, em aqueles que podem experimentar e aqueles que não. Aqueles que podem experimentar seriam os seres dotados de sistema nervoso e ou cérebros. Já os que não têm essas características não poderiam experimentar. E lembra, nesse ponto, a hipótese realista pressupõe o que ela deveria provar. Já na hipótese idealista, como você já sabe, tudo poderia experimentar. Tudo teria a capacidade de ter algum nível de experiência. Tudo seria expressão de uma mesma representação mental. Tudo seria a criação de uma mesma mente universal.
Mas veja, isso não implica que essa criação tenha sido premeditada. A capacidade de autodeliberação, ou seja, de escolher os próprios comportamentos, é uma capacidade que advém da autoconsciência. Então não confundamos consciência, que é a capacidade de experimentar, com autoconsciência, que é a capacidade de refletir sobre o que se experimenta. E a partir dessa reflexão, seres com essa capacidade podem autodeliberar sobre as suas atitudes. E como eu já comentei, talvez sim, só seres dotados de cérebro, mais especificadamente de um neocórtex, sejam capazes de refletir, sobre o que experimentam. Ou seja, possuam autoconsciência. De maneira análoga ou, quem sabe, metafórica, a mente universal, ou o que nós estamos chamando aqui de a mente universal, que seria não mais do que um princípio ontológico irredutível, no sentido de que esse fundamento seria a própria capacidade de experimentar, esta capacidade de experimentar fundamental se pluralizaria em vários indivíduos, em várias experiências que se experienciam da própria perspectiva, sem ter acesso às experiências dos outros, tal como acontece, metáfora ou analogamente, com os pacientes com um transtorno de personalidade. E é mais ou menos por aí que a gente pode entender que a realidade seria uma espécie de sonho coletivo da mente universal. Então veja que não tem nada de místico ou esotérico aqui. Note que nós estamos tentando pensar de uma forma cética, na verdade. De uma forma mais simplista, de uma forma a não cair em enganos. Talvez quando se fala a frase, ao se emitir a frase, a realidade seria um sonho compartilhado, na hora já surgem em nós alguns preconceitos. Mas note que são preconceitos que surgem espontaneamente, que nada tem a ver com uma investigação mais cuidadosa, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Talvez, quando se fala em uma mente que criou o universo, se caia mesmo nesse engano de que parece que foi uma mente autodeliberativa que decidiu: eu vou criar um mundo tal como um Deus faria. Como já comentei, não tem nada a ver com isso. Seria mais algo que acontece tal como acontece com você quando você sonha. A mente cria um mundo involuntariamente. É apenas algo que acontece. A produção do mundo do sonho é um processo espontâneo da mente, tal como a nossa realidade também poderia ser. Aqui nós poderíamos especular duas coisas. Os transtornos de personalidade surgem devido a um trauma, certo? Então, assumamos a hipótese idealista por um momento e digamos que esteja correto, algo próximo do que estamos chamando de mente universal, que teria se dissociado em mentes individuais. Será que o motivo dessa dissociação teria sido também uma espécie de trauma? Não sei, talvez a primeira vez que ela experimentou a si mesma tenha sido tão impactante que a única maneira de lidar com isso tenha sido se individualizar em incontáveis mentes individuais, numa espécie de sonho que teria colocado a mente universal para dormir devido ao trauma. Então, a segunda coisa que nós poderíamos especular é, bem, se o universo está dormindo, o que vai acontecer quando ele acordar? Especulações à parte, outra evidência que poderia nos afastar da metafísica realista vem da mecânica quântica. Quando se investiga aquilo que seria as menores partes do mundo, as propriedades das coisas só surgem no momento da observação. Antes de uma observação, as partículas não têm propriedades definidas. Pelo menos não propriedades físicas. Elas existem numa espécie de estado potencial, como se fossem possibilidades esperando para serem realizadas. Sim, e é claro que tais observações comumente são feitas por dispositivos eletrônicos. Mas note que nós só conseguimos ficar sabendo o que um dispositivo eletrônico mediu quando olhamos para ele, ou seja, a partir da nossa perspectiva. Mas mais do que isso, mesmo que as medições sejam feitas por não humanos, em última instância, as observações da mecânica quântica sempre dependem da percepção humana sobre elas. Em última análise, é sempre
na consciência de alguém que o que nós chamamos de observação na mecânica quântica se concretiza. Antes de uma observação, não há como dizer se as entidades quânticas tinham ou não as qualidades que nós dizemos ter. Inclusive, várias hipóteses assumem que realmente elas não deviam ter. Ou seja, é como se a observação impusesse nas coisas os seus atributos físicos. Esse comportamento quântico é bem conhecido, já foi comprovado e recomprovado nas últimas décadas. Mesmo assim, a hipótese idealista continua a ser descartada por soar meio maluca. Mas olha que irônico, será que não é muito mais maluco os fenômenos contraintuitivos descobertos pela mecânica quântica? Dado que o mundo quântico parece depender das medições, muitos cientistas têm sim largado mão da metafísica realista. Mas em vez de adotarem outra metafísica, como o idealismo, que quem sabe seria a hipótese mais provável para substituir o realismo, eles preferem uma atitude mais neutra, que é conhecida pelo nome de antirrealismo. Um antirrealista seria uma espécie de agnóstico metafísico. Em outras palavras, como o mundo quântico, que é tido na ciência pelo o que seria a base da nossa realidade, parece depender da observação, muitos cientistas têm abandonado o realismo. Mesmo assim, a hipótese idealista não é tomada, pois ela ainda sofre de vários preconceitos. E eu imagino que isso se deva em muito ao idealismo ter algumas semelhanças com os antigos vieses que foram justamente os superados pelo conhecimento científico quando a ciência dominou o campo do conhecimento em oposição ao domínio da igreja. Por exemplo, isso talvez possa se dever que quando se fala em mente, pode se parecer que se está falando em espírito, ou em Deus, ou a qualquer coisa que remeta ao conhecimento da igreja, que era quem tinha predomínio no conhecimento na etapa anterior ao predomínio do conhecimento científico. Então, é como se assumir qualquer tese idealista implicaria num retrocesso do conhecimento. Eu já falei em algum outro vídeo que, na virada iluminista, o conhecimento científico substituiu a teologia como base do saber. E como efeito colateral, parece que o fisicalismo persistiu como se fosse a única hipótese metafísica racionalmente aceitável. Falar em mente como primitivo ontológico talvez passou a soar como falar em espírito, em ideia de um Deus todo-poderoso, de um Deus autodeliberativo, ou seja, autoconsciente. Quer dizer, confundir mente com espírito é perder de vista a distinção entre consciência e autoconsciência. A mente, que estamos falando muito nesse vídeo, tem a ver com capacidade de experimentar, com capacidade de gerar experiência. E essa experiência se manifesta como o próprio mundo. O mundo é algo experienciado. É só isso que a gente sabe. Qualquer suposição que vai além desse fato é apenas uma hipótese. Em relação à mecânica quântica, para finalizar esse bloco, se as propriedades das coisas físicas parecem surgir a depender da observação, é como se as propriedades das coisas estivessem em potência, esperando serem observadas para existir. Então, misturando isso com a hipótese idealista, de maneira geral, seria algo como dizer que se fosse para dizer que existe algo para além daquilo experienciado, ou seja, algo para além da mente, esse além da mente seria apenas uma potencialidade de experimentar, que em algum momento se manifesta nas experiências individuais. Uma evidência que vai contra o fisicalismo, ou pelo menos que não é a favor, vem dos psicodélicos. Em experimentos controlados, o uso de substâncias como LSD, psilocibina, mescalina e por aí vai, mostram que, embora haja sim uma hiperconexão cerebral quando os sujeitos estão sob o efeito dessas drogas, de maneira geral, o metabolismo cerebral, ou seja, o consumo de glicose, diminui. E isso é muito curioso,
Porque se a mente, ou seja, se a nossa experiência surge do cérebro, o esperado seria o contrário. Seria que quanto menos o cérebro funcionasse, menos experiência a gente tivesse. No entanto, as experiências psicodélicas são muito intensas e ricas, mas uma experiência muito intensa que vem acompanhada de uma diminuição da atividade cerebral. Então, se a hipótese fisicalista estivesse certa, como poderíamos explicar o fato de que uma diminuição da atividade cerebral vem acompanhada de um aumento de experiência? Quer dizer, em outras palavras, se o fisicalismo estivesse certo, o esperado seria o oposto. Menos atividade cerebral, menos coisas a serem experienciadas, menos experiência. Mas o que se observa nesses experimentos é justamente o oposto. Conforme a atividade cerebral vai diminuindo, os sujeitos sob efeito vão relatando um aumento de experiência. É claro que isso não é uma prova contra o fisicalismo, mas quem sabe apenas uma sugestão de que estejamos interpretando de maneira equivocada a relação entre cérebro e mente. Aqui vale outra especulação interessante, pois se a experiência se intensifica à medida em que o cérebro diminui a atividade, será o que aconteceria, ou melhor dizendo, será o que acontecerá quando o cérebro para de funcionar, vulgo a morte. Veja que interessante. Assumir que a experiência acaba com a morte é uma hipótese fisicalista. Há inúmeros relatos de quase morte em que, em minutos de inatividade cerebral, as pessoas relatam estados de consciência muito vívidos, similares aos estados psicodélicos. Sob a hipótese idealista que construímos aqui, talvez pudéssemos entender a morte biológica não como o fim da experiência, já que a capacidade de experienciar seria o primitivo ontológico, mas como o retorno da pseudo-individualidade à mente universal. Ou seja, o retorno de algo que tinha a capacidade de experimentar apenas a partir da própria perspectiva para experimentar de maneira geral. E lembra que, além disso, outro fenômeno curioso durante os estados psicodélicos é a supressão da individualidade, o que normalmente é tido pelo que se chama de a diminuição do ego, ou seja, a dissolução do ego promovida durante o estado psicodélico seria um vislumbre de como, quem sabe, será após a morte. Que, repito, seria algo como o retorno da experiência individual para a mente universal. E talvez seja por isso que, em momentos que o cérebro silencia, seja no transe psicodélico, na meditação profunda ou em momentos de limiar com a morte, o que aparece na consciência desses sujeitos não é o nada, mas o tudo. Um rico oceano de experiência, do qual as nossas mentes individuais seriam apenas ondas passageiras. E essa é uma metáfora budista que cai bem aqui. Entender a individualidade como uma onda passageira de um mar maior. Quer dizer, o que é uma onda se não mais do que a própria história que ela carrega? Não há nada em uma onda senão mais do que água do oceano. Análogo a como talvez não haja nada no mundo além do que experiência mental. E se entendermos que a individualidade estaria para as ondas, assim como a mente estaria para a água, podemos facilmente entender que o fim da onda não é o fim da água, é apenas o retorno ao oceano daquilo que parecia acontecer separado. E aqui tem algo importante de se pensar. Se a individualidade seria uma espécie de ilusão, somos todos, no fundo, o mesmo. Quer dizer, eu não posso experimentar o que você experimenta agora. Então, será que não deveríamos tratar a experiência alheia com o mesmo cuidado que tratamos a nossa? Como disse o Ted Perry, o homem não tece a teia da vida. Ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. A chave para entender a proposta idealista apresentada nesse vídeo talvez seja abandonar a noção de que o mundo existe fora de nós, ou mesmo dentro de nós, e considerar que ele acontece através de nós. Como disse o filósofo Berkeley, ser
é ser percebido, ou seja, existir significa ser experienciado. Existir seria fabricação mental. Então, para finalizar, talvez mais revelador do que a clássica pergunta "Quem sou eu?" seja quantas versões de um eu o universo pode sonhar.